Bom, pessoal, vamos lá então. Vamos dar início à nossa entrevista coletiva com o treinador Claudinei Oliveira. Bom dia, Claudinei. É evidente que o Londrina chega para essa última rodada da primeira fase não da forma como gostaria, precisando vencer para não depender de outros resultados. E antes de falar desse jogo, eu gostaria de entender da sua parte qual a avaliação que você faz dessa queda de rendimento que o Londrina teve nos últimos jogos. E eu vou pegar como referência o jogo contra a Ferroviária, que foi a última partida do mês passado, que o Londrina fez um grande jogo, teve a noite iluminada do Saulo e não conseguiu a vitória. E de lá para cá, contra a Floresta, Figueirense e o Remo, o Londrina não funcionou. O que aconteceu? Qual o diagnóstico que a comissão técnica do Londrina faz dessa queda de rendimento do clube nessa reta final de Série C? Assim, são recortes que a gente pode fazer, né? Eu acho que o primeiro tempo contra o Figueirense foi muito bom nosso, muito bom, até por jogarmos fora de casa. O jogo do Floresta a gente sabia que ia ser um jogo difícil, uma equipe que vinha invicta há muito tempo. Assim, a gente nunca vendeu facilidade aqui, né? A gente sempre falou que ia ser difícil. Se vocês forem pegar minhas coletivas, pós-jogo, essa que a gente faz durante a semana, eu sempre falei que a nossa reta final era muito difícil, né? Eu falei que a gente ia pegar Ferroviária, pegar dois Figueirense Remo fora, pegar o Floresta brigando por alguma, pegamos o Caxias aqui antes brigando por alguma coisa. A gente sabia que ia ser difícil e todos aqui sabiam internamente, e a gente externou para vocês isso. Então a gente sabia da dificuldade. Eu acho que o último jogo foi um jogo atípico, não foi bem abaixo do que a gente vinha apresentando, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, até a gente sofreu o segundo gol, a gente estava próximo até de tentar o empate, nós estávamos ocupando o campo do adversário. Mas no primeiro tempo nosso foi muito ruim, a gente já elencou, né, possíveis causas, né? Isso aí tem uma viagem atípica no meio, que é difícil a gente separar essa viagem atípica da performance ruim. Agora sim, o jogo do Figueirense, primeiro tempo bom, segundo tempo o Figueirense veio para cima, era normal, a gente suportou bem a pressão. O jogo do Floresta, acho que a gente produziu até para vencer, não foi o nosso melhor jogo em casa, nós podemos ter vencido. E o jogo da Ferroviária foi realmente muito bom, né? Foi um jogo muito bom, em vista que a Ferroviária está invicta na competição, acho que talvez temos sido a equipe com mais próximo de tirar essa sensibilidade da Ferroviária. Agora sim, a gente tem que identificar também que a gente perdeu vários jogadores no meio do processo aí, né? No último jogo a gente estava sem três opções de setor ofensivo, né? Não tínhamos Daniel, não tínhamos Carlos, não tínhamos Pablo. O Pablo, apesar de ser um cara que não vinha entrando tanto com a saída do Daniel, se tornava uma peça importante pra gente. Então assim, a gente está perdendo algumas opções, né? Você sempre comentava assim, poxa, o pessoal que está entrando no segundo tempo entra e faz a diferença. Às vezes o que entrava no segundo tempo está iniciando. Já não temos ele para entrar no segundo tempo. Então isso aí principalmente o setor ofensivo, que é o que, para mim, é o que caiu mais de produção. A gente pode fazer gols. A gente criou bastante contra a Ferroviária, os outros jogos a gente criou menos, que vinha criando e não conseguimos marcar. Defensivamente a gente tem se comportado muito bem, inclusive no primeiro tempo contra o Remo a gente estava com muita dificuldade tática, que a gente não conseguiu ajustar por não conseguir parar o jogo, mas a gente suportou bem a pressão do Remo ali, né? A defesa suportou bem, tivemos muita bola de cabeça, rebatemos muita bola. Felizmente ali no finalzinho do primeiro tempo, aquele gol ali acabou que mudou o intervalo do jogo, né? Poderia ser um intervalo mais tenso para eles, o treinador deles tem que fazer alguma troca. Mais para frente a gente organizaria a equipe como organizou, né? Como a gente estava mais bem organizado para tomar o segundo gol. Então, assim, são recortes que a gente tem que fazer o recorte, mas tem que entender todo o cenário, né? A gente tem que estar com três peças a menos no setor ofensivo. Isso aí muda, né? Não só pelos atletas, mas por característica, né? O Daniel é um cara que é um 9, por aquele jogo do Remo que estava difícil no primeiro tempo, que a gente está tendo que fazer muita bola longa. Ele é um cara que nessa primeira bola ele vai dar a casquinha, ele vai ganhar a primeira bola, vai te dar a chance de sair mais fácil de trás. O Everton é um atacante de atacar espaço, né? Então, às vezes, essa bola não vai no espaço, ele pode disputar a bola com ele, tem mais dificuldade que o Amorim. Bom dia, Claudinei. O Londrina não vence há 4 jogos. Contra a Ferroviária, realmente o Londrina até merecia um resultado melhor. Contra o Floresta, o Iago Teles até comentou que o estado do gramado aqui do Estádio do Café não ajudou o estilo de jogo do Londrina, justificando um pouco o porquê do desempenho ruim. Mas em seguida o Londrina enfrentou 2 adversários que jogaram nos melhores gramados da Série C, na minha opinião. Orlando Scarpelli, excelente gramado, e também o Mangueirão, um gramado excelente. Contra o Figueirense, o Londrina jogou bem no primeiro tempo, mas o segundo sucumbiu ao mandante. E contra o Remo, foi inferior aos 90 minutos, realmente mereceu a derrota, até pelo placar elástico. Como tentar tranquilizar um torcedor, se for possível, porque tem uma final à vista no sábado, mas também qual que é o papo no vestiário para que essas atuações ruins não sejam uma sombra ou também um exemplo negativo para que o desempenho contra o Náutico seja diferente? Cara, assim, não tem que tranquilizar ninguém, né? A gente tá tranquilo, né? A gente tá todo mundo mobilizado, que a gente só venceu o jogo, nós estamos tranquilos, não adianta falar que todos vir tranquilinho pro estádio, vir
Vai ser um jogo tenso, possivelmente, vai ser um jogo decisivo. Né? Agora sim, nós só dependemos de nós, né? A gente chegou na última rodada dependendo só de nós. A gente tem se mantido no G8 há um bom tempo aí, né? Infelizmente a gente não conseguiu consolidar essa posição por N fatores aí, por resultados que às vezes escaparam das nossas mãos. E a gente tem que ter essa mobilização de todo mundo. Não adianta vir tranquilo, tem que vir com tenso mesmo para apoiar a equipe. Não adianta a gente achar que vai ser tranquilo, que não vai, né? Tomara seja tranquilo aí, te surpreenda, mas vai ser um jogo tenso, difícil. Né? Mas assim, dependemos da gente, né? Nós temos aí a vitória nos garante, os outros resultados a gente vai esperar o que vai acontecer, né? A gente não pode inverter as coisas, né? Os outros é que tem que ganhar e torcer contra o Londrina, né? Tirando o Náutico, só depende dele aí. Figueirense para entrar no G8 que está fora, ele precisa vencer, o Náutico precisa vencer o jogo. O Náutico é refugiado, o Figueirense tem que vencer e torcer por combinação de resultados. A gente só precisa vencer o nosso jogo. Se não vencermos, talvez até com empate a gente esteja classificado. Então a gente está numa situação melhor que os outros. Nós estamos em sétimo, quem está brigando está em oitavo, nono e décimo. Então a gente tem que fazer essa situação nossa não ser uma zona de conforto, mas que seja a gente não precisa entrar desesperado no jogo. A gente tem que entrar equilibrado, como a gente sempre jogou aqui no Café. Acho que a gente não teve nenhuma atuação tão ruim aqui no Café. Acho que sempre que o torcedor veio aqui, o meu comandante não perdeu, né? Então acho que a gente tem que vir com o espírito de confiar que a gente vai fazer o melhor, que os jogadores vão se dedicar como vem se dedicando. O jogo do Remo a gente correu errado pra caramba, eles correram. O Henrique não saiu 45 minutos, saiu porque estava extenuado, não aguentava mais correr, pediu para sair. Então assim, corremos errado, nos organizamos, enfim. Mas correram, batalharam, competiram, e isso aí, o torcedor quando veio no Café, até os jogos que a gente não ganhou, os jogadores saíram aplaudidos porque foi reconhecido a luta deles. Isso é o que a gente vai entregar, né? A tabela nos 6 jogar 2 jogos fora aí, penúltima rodada, contra adversários que estavam concorrendo, e a gente sabia que ia ser assim. Fizemos 1 ponto, né? Podemos ter feito 3, podemos ter feito nenhum, fizemos 1. Eu acho que o primeiro tempo do Figueirense, talvez a gente tivesse trazido um resultado melhor, mas pelo segundo, talvez tivéssemos perdido. Então trouxemos 1 ponto, seguramos o Figueirense naquela situação, podemos estar hoje em 7º lugar ou até fora. Se tivesse pedido o Figueirense, estaria em 8º, né? Não estaria em 7º, já com uma situação um pouquinho mais difícil. E a gente conseguiu fazer o mínimo aí, 2 jogos fora, fazer 1 ponto. Agora pedir que o torcedor venha, acredite, apoie, né? Dos 90 minutos, depois se Deus o livre der errado, pode vaiar, pode xingar, mas que nos apoie durante todo o jogo. Acho que os jogadores têm merecido esse apoio, eles têm se dedicado no dia a dia. E a gente espera fazer um grande jogo no sábado e conquistar a vitória para a gente não precisar ficar dependendo de ninguém. Claudinei, bom dia. Você ainda administra alguns problemas na equipe, né, em termos de lesão, mas talvez para esse jogo contra o Náutico um pouco menos. E aí tem a questão do Thiago Enes, Rafael Longini, são jogadores que são muito experientes. É a hora da experiência, é a hora de meio que voltar com esses caras. Gostaria que você falasse a respeito do Calisson também, se há a possibilidade de ele estar em campo no próximo sábado, enfim. O Calisson eu acho um pouco mais difícil, ele vai fazer um teste aí entre hoje e amanhã, para ver se consegue. Além do que eu citei, ainda temos, né? Ficamos sem o Thiago Enes, o último jogo fomos sem o Jefferson, então a gente está no último jogo aí com 5, 6 peças aí. Então é difícil você manter uma consistência com tantas trocas, né? Você sabe que eu cheguei, eu procurei investir o mínimo possível no time para a gente manter uma equipe, manter um entrosamento. A gente espera que todos estejam à disposição para a gente tomar as melhores decisões, né? Tem a possibilidade do Longini voltar, tem a possibilidade do Thiago jogar, tem várias possibilidades, né? Não vamos aqui dar informação para o inimigo, tudo pode acontecer, mas vai passar pelos treinos de hoje e de amanhã. A gente fez um treino ontem onde a gente não definiu nada e a gente deve começar a definir a equipe hoje. Vamos ver como é que vai sair no treinamento, se o que a gente está pensando vai dar um bom resultado no treino para a gente manter o que a gente vem pensando, se a gente tem um dia de amanhã para a gente fazer alguma troca, mas vamos definindo agora, temos tempo até o jogo. Eu acredito que o Thiago vai estar à disposição, né? O Jefferson talvez esteja à disposição, treinou ontem, mas com um pouco de limitação, e o Carlos não bateu na bola até hoje, então vamos ver se hoje ele consegue bater na bola, porque o edema no tornozelo, então uma dor aí depende do limiar de dor dele. Se ele conseguir treinar normalmente entre hoje e amanhã, a gente pode relacioná-lo para o jogo. Dificilmente vai iniciar o jogo, né? Porque a gente não vai correr de iniciar com um jogador que pode sair a qualquer momento do jogo, mas pode ser relacionado sim para uma emergência de utilizar. Tudo bem, Claudinei, bom dia. O Londrina teve muita dificuldade aí nos últimos dias em torno do mercado, né? Até para algumas contratações, do que tinha em vista e pela dificuldade do mercado. Como é que você enxerga também o time em garantir nessa classificação, algumas limitações dentro do elenco? Rafa, não acho que a gente tem limitação no elenco. A gente teve muitas lesões em sequência, né? Não é normal acontecer tanta lesão assim no mesmo setor, né? A gente perder 3 jogadores no ataque, né? E perder 2 laterais de uma vez. Então, assim, eu acho que o elenco nosso é bom, é um elenco suficientemente bom para a gente terminar a competição e classificando e buscar o acesso. Agora, a gente tem que entender que o fato de a gente não garantir a classificação também limita muito as negociações, né? O jogador não vai, às vezes, trocar um contrato na Série B que vai até outubro,
por 2, 3 jogos. Né? Se a gente tivesse garantido essa classificação há 3 rodadas atrás, ou que fosse contra o Figueirense lá, possivelmente teriam vindo mais jogadores, porque você tem um poder de barganha maior. Você já está classificado, mas vou te dar aqui até outubro, você vem aqui, a gente vai subir. Só que hoje a gente não tem isso, a gente tem que ser realista. Então o jogador, quando recebe o convite, se recebe o convite hoje do Londrina, de uma equipe que já está classificada, né, ele vai pender mais para a equipe classificada. Mas já tinha trabalhado comigo, já tinha trabalhado com alguém aqui do Londrina, sabe da estrutura do clube, tem boas informações. Só que não vai trocar o cérebro. O cara assina quarta-feira, joga sábado, às vezes não classifica. Então a mesma situação, que deve estar Remo, deve estar Náutico, eles investiram mais um pouquinho antes aí para tentar brigar. Então os times que já classificaram têm mais facilidade de contratar, isso aí todo ano é assim, na Série C, a contratação vai até a última semana da última fase, da fase final do campeonato, da fase final, na segunda fase, depois tem as finais. Então a gente fez o que dava para fazer, né, e agora também não tinha como mexer essa semana, né, tínhamos nomes mapeados, tínhamos algumas negociações até em andamento, mas pelo fato de a gente não ter garantido a classificação, a gente não teve como dar esse passo. Seria ruim para o atleta e até ruim para o clube, né? Você se comprometer com o atleta, você vai ter que aportar um valor, aportar um dinheiro ali, que daqui a pouco você não classifica. A gente é super otimista, acha que vai classificar, mas quem administra tem que contar com os 2 cenários. Bom dia, professor Claudinei. Como está a conversa com os atletas, né, nessa preparação para esse último jogo da primeira fase? Londrina dependendo só de si, como todos já sabemos, mas como está essa conversa, esse preparo, o que fazer com os atletas de diferente para o Londrina voltar a vencer e conseguir essa classificação? A semana de trabalho está normal, eu acho que a gente não pode tensionar o ambiente mais do que já está tenso, todos sabem da responsabilidade, todo mundo sabe da importância do jogo, então não tem por que a gente ficar tensionando demais o ambiente. As semanas que a gente vem fazendo normalmente trabalho, muita dedicação, muita entrega de todos, né? Muita informação passada para os atletas, treinamentos que a gente acha que vão ser importantes para o jogo, de acordo com o adversário. A cobrança que a gente sempre tem, semana a semana. Eu acho que não tem por que ser diferente, porque os jogadores não me mostraram que precisa ser diferente. É o que eu falei, se a gente tivesse feito o jogo do Remo, se tivesse tudo certo na logística, a gente fizesse o jogo ruim daquele ali, a gente podia ficar, poxa, os caras realmente, não tão legal, tiraram o pé. Agora o Rafa viajou para lá, o Rafa viu como é que é a viagem, não sei se o Rafa conseguiu no horário que estava marcado para ali, mas segunda-feira aqui eu estava morto ainda, cara. É muito cansativo, a viagem é cansativa por si só, e você ficar, que a gente ficou 4 horas aqui no aeroporto de Londrina para esperar o que vai acontecer. Aí volta para casa, aí no outro dia vai de uma outra forma, chega de madrugada. Né? E aí a gente tem que frisar que a questão do... A gente ficou preocupado com o retorno, né? A gente poderia ter, às vezes, tentado, vamos jogar domingo à tarde, mas aí quando é que a gente chegar em Londrina? A gente não sabe. A gente joga domingo à tarde, aí vai sair da terça, perde 2, 3 dias de treino numa semana. A gente poderia ter descansado domingo, jogado muito melhor e empatado o jogo. A gente ia precisar ganhar igual uma semana pela metade. Então a gente optou, aceitamos na verdade jogar às 9 da noite, né, que era o mínimo que podia fazer, porque 5 da tarde não tinha condição. Apostamos nisso, infelizmente não deu certo. Se tivesse dado certo, a gente estava aqui todo mundo comemorando, porque a gente tinha uma semana tranquila para trabalhar. Não deu certo, eu acho que interferiu no rendimento, pelo que eu conheço do grupo dos atletas, de cada um. Algumas tomadas de decisão que a gente via erradas ali, nitidamente, coisa que a gente não a gente estava errando. Bola que a gente chega antes, a gente está chegando depois. Né? Quem estava ali em loco, o Rafa, você deve ter observado bem isso. Tem os jogadores que a gente vê que sempre põem o pé na bola, chegam antes do adversário, estão chegando atrasados. Então, assim, isso é de cada um. Né? É duro a gente falar quando perde, porque aí vira desculpa, mas assim, pelo que eu conheço dos jogadores, pelo que vocês devem ter observado também um outro aí, eu acho que se interferir em todos, não precisa interferir em todo mundo, né? Você tem 11 jogadores entrando em campo, se essa questão da logística atrapalhou 4, 5, no futebol já é muito, né? Então, é um jogo atípico, isso eu passei para os atletas, a gente não tem como dimensionar, eles sabiam toda a situação, sabiam da situação de não mudar o jogo para domingo, que seria o adequado, porque a gente está preocupado com a volta, tudo isso foi conversado com a diretoria, com os atletas, está todo mundo ciente, e a semana todo mundo se fechou aí para a gente fazer um grande jogo, já vamos antecipar a concentração, vamos concentrar hoje já, visando o jogo de sábado, vamos controlar a alimentação, controlar o descanso desses caras aí, para dar todo mundo 100% para sábado a gente vencer o jogo. Bom dia, Claudinei. Bom dia. Último jogo, né, da primeira fase em casa, é uma vantagem isso também, e com o apoio da torcida, né, tem feito uma campanha muito grande para o torcedor no estádio, a gente espera que seja um dos maiores públicos do ano, né, e isso com certeza vai influenciar bastante em campo. A vantagem que o Londrina teve foi jogar um jogo a mais em casa, né? Pela classificação do ano passado. A vantagem é que a gente já garantiu o próximo ano, se por acaso não subir, não conseguir o acesso, já tem essa garantia de jogar um jogo a mais em casa no que vem. Agora, se pudesse escolher, depois que já está sabendo de tudo, parece que eu preferia jogar com o Figueirense, com o Remo em casa, jogar a última partida fora, podia estar classificado já, mas a gente não tem como escolher.
é assim que é a competição. Pegamos pela tabela 2 jogos muito difíceis fora e agora em casa mais uma decisão, né? A gente poderia ser o inverso, se eu pudesse escolher, eu preferia jogar com o Figueirense mesmo aqui e jogar com o Náutico fora o último jogo, talvez já classificados. Mas essa vantagem nos foi dada, né? De terminar a competição jogando em casa, até por ser um dos times que estavam na Série B no passado. E a gente espera fazer valer o mando, né? Acho que a gente fez bons jogos aqui em casa, podemos ter vencido mais do que vencemos. Teve jogos que nós empatamos, chegamos melhor com o adversário. E o jogo do Caxias, que a gente não jogou tão bem, a gente venceu, né? Na minha opinião, talvez o jogo do Caxias não tenha sido o nosso melhor jogo aqui, a gente venceu por 2-0. Então é buscar o resultado e buscar jogar bem, né? Porque a gente jogando bem está mais próximo da vitória. E essa classificação aí para todos, a gente sabe da importância para a cidade, para o torcedor, para vocês da empresa, para nós, né? Minha primeira experiência na Série C, eu não quero vir para a Série C e não chegar na fase final, não ficar até o final da festa, não comer o bolo, né? A gente quer ficar até o final da festa, ninguém quer sair no meio da festa, não. Bom dia. O senhor já pincelou um pouco, mas queria que resumisse qual o maior desafio que vocês vão enfrentar diante desse adversário forte que também está buscando a classificação. Eu acho que esses jogos decisivos é emocional, né? Importante, emocional é muito importante. Eu acho que, assim, taticamente, a gente não vai fazer nada muito diferente do que já fez, né? Tecnicamente, os jogadores não vão evoluir uma semana. Fisicamente, não vão evoluir uma semana. Então, assim, é mental, né? É a parte mental. Quando o cara tá com a mente, não tá acima do limite de ansiedade, ele cansa mais. Então, é controlar a ansiedade deles. Tem que ter ansiedade, sim, tem que estar ansioso para jogar, tem que dar o friozinho na barriga na medida certa, que não interfira nas ações em campo. E manter a equipe organizada, manter a equipe competindo o tempo todo. Eu acho que essa parte mental, até essa questão de estar um dia a mais, aí, uma noite a mais, pelo menos juntos, aí facilita, a gente está conversando, está sentindo como é que está cada um, às vezes encosta, conversa com outro que a gente achar que está um pouquinho mais nervoso, que a gente perceber alguma coisa diferente. Eu acho que a gente tem uma equipe já experiente, rodada, mas todo mundo tem o mesmo sentimento que eu acho que o torcedor, que vocês, que a gente da comissão, os jogadores também tem. Era para a gente já estar classificado, não era para a gente estar lutando, não era para a gente já estar dentro, vendo quem ia cair no nosso grupo. E isso aí também gera uma frustração, uma certa frustração, que a gente não pode levar isso para o jogo. A gente tem que entrar lá, ganhar o jogo, classificar para a gente poder ir para outra fase. Claudinei, por gentileza, contra o Remo, né, até pela condição do adversário, né, o Remo ofereceu o espaço para o Londrina jogar, porque o Remo também precisava do resultado positivo, talvez numa condição muito semelhante do Náutico, porque se o Londrina precisa ganhar, o Náutico também precisa ganhar, né, aqui no Estádio do Café. Partindo desse princípio, você acha que há algumas oportunidades que precisam ser aproveitadas diante daquilo que o Londrina deixou de fazer contra o Náutico, numa semelhança, aliás, do jogo contra o Remo, para esse jogo contra o Náutico aqui no Café? Então, parte do que eu quis dizer ali, né, a questão de erros que a gente não costuma errar, você não tem como fazer uma transição se você não acertar os 2, 3 primeiros passes, né? Então, quando muita gente roubava a bola, só que nós trocar 3 passes para você fazer o contra-ataque, né? A gente fala transição mesmo, contra-ataque, para ficar mais claro. A gente errava um dos 3, vou tocar, o outro escora, eu vou jogar a bola na profundidade. A gente errava, coisa que a gente não costuma errar. A gente teve muitos jogos até em casa que a gente usou bem o contra-ataque. Então, assim, se a gente tivesse acertado esses 2, 3 primeiros passos, a gente teria criado muito mais problema para o Remo no primeiro tempo ali, porque eles realmente estavam expostos e não tinham zagueiros tão rápidos para estar expostos. Talvez o zagueiro lá de esquerda um pouco mais rápido, que era um lateral jogando como zagueiro. Os outros zagueiros não eram tão rápidos, o Everton é um cara rápido, a gente tinha o Henrique, tinha o Iago. Só que a gente não acertava quando roubava a bola os 2, 3 primeiros passos para poder fazer a transição. Isso é uma coisa que se o Náutico nos desse espaço, a gente conseguir acertar esses 2, 3 primeiros passos, eu acredito que vamos acertar, a gente vai ter essa condição. Mas a gente a ideia não é ir para o jogo especular o jogo, não. É a gente pressionar, tentar marcar alto, tentar dificultar o Náutico, tentar fazer valer o mano de campo, mas é lógico que o jogo, se desenhar dessa forma que você está falando, o Náutico muito exposto, a gente tem que aproveitar assim o contra-ataque para levar alguma vantagem. Claudinei, um insucesso no sábado vai custar caro para todo mundo, né? Para a imprensa, para o torcedor, para o Londrina, enfim. E até baseado nisso, o Náutico vem motivado financeiramente. O Londrina pretende dar uma premiação extra para os jogadores? É um tema que você prefere não se envolver? E para fechar, avalie o adversário de sábado, por favor. Olha, é o que eu falei, eu acho que é uma questão da direção. A direção deve conversar eles têm um grupo de atletas que eles chamam para conversar. Quando tem alguma coisa diferente, eles devem chamar para conversar. Ainda estamos aí, o jogo é só no sábado, já é quinta-feira ainda, não foi passado nada especificamente para esse jogo. Mas a gente sabe que esses clubes aí, o Remo, né, a gente sabe da premiação do Remo para vencer o jogo com eles era muito grande. Para classificar, está se falando em valores aí, não sei se está acompanhando na mídia aí, valores muito altos aí para classificação, né? O Náutico deve estar da mesma forma.
E a gente aqui, eu acho que a diretoria vai ver o que tem de melhor para fazer, para oferecer para os atletas, né? Em termos de classificação, em termos de acesso. Isso aí não tem faltado essa mobilização da direção do clube, não. Eles estão se mobilizando, só que claro, o clube tem o seu limite, né? Ou tem um tiar que não tem o limite, me prometem, não pagam. Eu tenho algumas premiações aí que talvez meus filhos vão receber lá, meus netos, não sei, mas tem aí. Tem, né? Vamos ver quando é que vai sair. Mas é importante essa responsabilidade de prometer o que vai cumprir. Aqui no Londrina, sempre que eu cheguei aqui, a gente joga o que foi cumprido no próximo jogo, tá pago. Então, o que foi prometido, desculpa, tá cumprido no próximo jogo. Então, isso é importante também, o jogador saber o que foi falado vai ser cumprido. E ainda tem mala branca, né? Com certeza vai ter mala branca para lá e para cá. A gente tem visto resultados aí atípicos, equipes que não estão brigando por nada vão correr o dobro. E é normal que aconteça, né? Todo mundo faz, acontece isso aí mesmo. E a gente tem essa felicidade, só depende da gente, mas nem por isso a gente está desmobilizado, não. Com relação ao Náutico, é uma equipe que tem uma parte defensiva muito boa, Gustavo Maia fazendo uma boa competição, né? Tem dois atacantes muito interessantes, Bruno Mezenga e Paulo Sérgio. Eles não têm o Souza, que é um volante que eu trabalhei, que é um cara que tem uma consistência muito boa ali no meio campo, bate bem de fora da área, tem um bom jogo aéreo, uma equipe que tem uma bola parada muito boa, a gente tem que ter essa preocupação, temos que ter esse cuidado, porque eles têm feito muitos gols de bola parada, são muito efetivos nesse quesito. E uma equipe que investiu bastante, né? Assim como o Remo, se pegar a folha do Remo, a folha do Náutico, são folhas de Série B, né? E os times com dificuldade para classificar. Então a gente espera minimizar essas questões, procurar bloquear bem, que a bola não chegue menos ao Gustavo Maia, chegue menos aos dois centralmente, são dois artilheiros, dois caras que fazem gol mesmo, para que a gente possa, quando tiver a bola, jogar, criar dificuldade. Se eles vierem com os dois centroavantes, não sei se vem com dois, vem com só para iniciar e depois fazem a troca. Se vierem com os dois, a gente vai ter uma superioridade no meio que a gente tem que saber aproveitar também.